Parte 2, a instituição dos diáconos. Tópico 1, o conceito da função. Tópico 2, a origem do diaconato. Tópico 3, a escolha dos diáconos. Tópico 1, conceito da função. A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca, em especial, a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Mateus 3, 27 e 28, João 4, 51. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou o assistente para alguém. Então, na verdade, o sentido correto aqui de diácono é aquele que presta o serviço a alguém superior a ele hierarquicamente. Essa é a função clara desse diaconato. Então, o diácono é aquele que presta um serviço ao seu pastor. Então, ele está ali para ajudá-lo em tudo. Agora, principalmente a função do diácono é o quê? Substituir o pastor na parte material, na parte organizacional, na parte financeira. Então, veja bem, ele vai tirar das costas do seu pastor esse trabalho que o atrapalha a exercer sua função corretamente. Essa é a função do diácono. Então, ele vai fazer a parte material, a parte financeira, deixando o pastor livre para a oração e para o estudo da palavra de Deus. Então, a origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Atos 6:1 era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram então sua assistência. Atos 6:1. Então, bênção, problema e reivindicação. Bênção por quê? Uma igreja que está crescendo muito, uma bênção. Problema, as viúvas de fala grega estavam sendo mal atendidas. Então, financeiramente, dinheiro, na distribuição do dinheiro, para que elas pudessem ter as suas coisas. Então, elas estavam recebendo menos, quando sobrava para elas. E na alimentação, muito provavelmente também a mesma coisa. Então, davam prioridade às de fala hebraica ou aramaico e deixavam por último as gregas. Então, quando chegava para atendê-las, estava faltando já. Então, elas começaram a murmurar, a reclamar sobre isso. Então, a igreja já no início já havia essa murmuração. Então, ali poderia haver o quê? Um problema de separação, de divisão da igreja. Era um problema muito sério e era o que estava ocorrendo. Então, esse era o problema. E havia o que? A reivindicação. O que elas pediram? Elas pediram, então, para serem melhor atendidas. Elas queriam ser atendidas da mesma maneira que as mulheres hebreias eram atendidas. Então, era uma reivindicação justa. Todos são iguais perante Deus. Então, a igreja ali formada de várias pessoas e os apóstolos deveriam tratar todos igualmente. Então, nós acreditamos que talvez nem os apóstolos nem sabiam direito disso. Eles iam distribuindo e, sem perceber, acabavam dando preferência, porque começavam ali daqueles que estavam mais próximos deles, que conversavam diariamente com eles. E acabava então que quando chegava no final, não havia tanto para ser distribuído mais. Então, eles reivindicaram que houvesse ali uma reunião e que se discutisse a respeito disso para haver uma solução quanto a isso. No tópico 3, a escolha dos diáconos.
Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Atos 6, 2 a 7. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimular a resolver a questão reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Assim eles puderam executar as mudanças necessárias e resolver uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então veja só que coisa importante e que humildade dos apóstolos. Eles reconheceram que estavam errados, que estavam fazendo de maneira errada a distribuição, já que haviam alguns insatisfeitos. Então o primeiro passo para resolver o problema da igreja é a liderança reconhecer que está errada. Se a igreja não está funcionando corretamente, se não está crescendo como deveria, se a igreja não está alegre como deveria, ou se a igreja não tem tantos frequentadores quantos deveriam estar ali para os cultos, é porque existe algum problema com a liderança. Então a liderança tem que reconhecer o problema. É a primeira coisa para haver uma solução. Então os apóstolos reconheceram que estavam errados. Depois eles vão fazer o quê? Eles vão dizer para o povo, aqueles que estavam insatisfeitos, escolheriam dentre eles, lá no meio deles, eles é que escolheriam, já que eles estavam sendo prejudicados, eles escolheriam pessoas que eles conhecessem bem, que falassem a língua deles, que os entendessem melhor. Então eles escolheriam dentre eles mesmos escolheriam, não foram os apóstolos que escolheram essas pessoas para serem aí os diáconos, aqueles que serviriam aquelas pessoas de fala grega. Foram eles mesmos que escolheram. Então foi dado a eles a oportunidade. Então veja só que a igreja precisa muito disso, de que seus líderes sejam pessoas conhecidas por todos, que possam estar no meio deles, saber os problemas que eles passam, mas líderes que participam junto com eles das coisas deles, do sofrimento deles. Hoje os líderes querem participar só das festas, andam de festa em festa e acham que estão fazendo a grande vantagem. Mas a liderança tem que estar participando dos problemas, das dificuldades do povo. A liderança tem que estar andando no meio do povo, conhecendo esse povo, falando a língua que esse povo fala, compreendendo o que eles passam. Então, o que aconteceu ali? Eles escolheram, os apóstolos disseram, escolham 7 homens no meio de vocês. Nós não vamos escolher, são vocês que vão escolher. Agora, como vão ser esses homens? Que tipo de homens são esses? Quais as qualificações deles? Então nós vamos falar já já sobre isso. Eles deram então as diretrizes para a escolha, mas não foram eles que escolheram. Então isso traria o quê? Uma solução para o problema. Então eles apresentaram aí a solução, entregaram para eles. Eles vão escolher então 7 homens e esses 7 homens, a partir dali então, estariam distribuindo para eles então dinheiro, alimentação e tudo mais. Então quando eles escolhem 7 homens, com as qualificações que nós vamos ver já já, aí os apóstolos vão fazer o quê? Vão dar aí um selo sobre isso. Eles vão agora orar por esses 7 homens, impondo as mãos sobre eles. Eram homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, com testemunho, eram pessoas escolhidas e bem escolhidas, que o povo escolheu para representá-los aí, para ajudá-los naquela distribuição. Então os apóstolos vêm confirmando essa escolha deles e pedindo a Deus então para que use aqueles 7 a partir dali. Então foi uma bênção apostólica sobre eles, uma bênção de confirmação do ministério que eles estavam assumindo agora, que era exatamente o diaconato.